Olá pessoal, Shalom. Mais uma vez estamos juntos para falarmos dos segredos de Deus e daquilo que o Eterno deixou para que o seu povo pudesse descobrir. Como nós sabemos, queridos, Yeshua, ou Jesus, foi o maior ícone negro de todos os tempos. Por que eu te digo isso? Porque os antigos hebreus eram negros e todos sabiam disso. Entretanto, a história confirma que os hebreus eram negros. E a sua história, e a dos apóstolos, e a de Moisés no Egito, temos grande sinal que nos mostra uma realidade que o mundo tem escondido, mostrando simplesmente aquilo que apraz ao coração do povo, não mostrando a verdade, a verdadeira, aquela que veio lá dos primórdios. Nós sabemos que Ur dos Caldeus era uma cidade muito quente. A sua temperatura chegava até 70 graus de calor. Então, como nós podemos entender a essas pessoas vindo daquele lugar, numa temperatura tão alta, não tendo a pele escura? Interessante imaginar que Jesus ele era negro, mas isso é uma questão política e cultural. Se for hoje ministrado nas igrejas, haverá grandes problemas. Simplesmente as pessoas irão te rejeitar toda esta palavra. Mas interessante, Isaías 58, versículo 1, traz uma mensagem interessantíssima. Leia e examine. Teve uma Bíblia que foi montada, que foi lançada em 1611, mostrando a imagem dos hebreus. E eles eram negros. Como é de costume, desde a primeira Bíblia montada, em 1600, até o século XVIII, todas essas Bíblias, ela vinha com a imagem dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas, de todos os personagens bíblicos. E todos esses personagens, nessa Bíblia lançada em 1611, mostra todos eles homens de pele negra. Mas eu quero chamar a atenção em uma questão muito interessante. Este povo, que é chamado de hebreu, que significa aqueles que vêm do outro lado do rio, nunca foram chamados de judeu. Isso me chama muita atenção. Porque existem judeus, israelitas e hebreus? É sobre esse assunto que nós vamos agora tentar passar para vocês. Por exemplo, o Machira nunca foi chamado de Jesus. Nem os israelitas foram chamados de judeus. Por quê? Primeiro, o idioma era hebraico e aramaico. E depois veio ver o outro idioma, que era o latim. Nenhuma dessas três religiões, dessas três línguas, quarta com o grego, não existia a letra J. Se não existia a letra J, então esta palavra fica descartada, tanto em um sentido literário, político ou cultural. Então o nome que predominava era Yeshua, correto? Bom, em Jeremias 23, versos 5 e 6, fala que de Davi viria o rebento, aquele que viria reinar sobre Israel e sobre as nações. Este homem era Yeshua, e ele era um homem de pele escura. Tanto que o próprio Isaías diz que ele não tinha nenhuma formosura para que eu fosse desejado. Ou seja, tinha uma expressão pesada, uma expressão de homem forçado aos trabalhos, de uma pessoa que vivia o dia inteiro no caminho durante as temperaturas altas e temperaturas baixas. Os israelitas eram compostos de tribos, né? Eram chamados de judeus. Não, porque os filhos de Jacó não eram chamados de judeus, mas sim eram chamados de Yahudim, ou Yahuda, né? Filho de Judá, filho de Deus, como é chamado. Bom, querido, como podemos entender esse contexto? Bom, querido, o povo que hoje é chamado de judeu, segundo a pesquisa dos estudiosos, dos eruditas, esse povo chamado de judeus que estão em Israel, era um povo que pertencia aos Adomitas e aos Malequitas, né? Que são os descendentes de Esaú. Se são descendentes de Esaú,
não poderão ser Israel, porque somente os descendentes de Jacó que são o povo de Israel, que é o povo de Deus. Então, aí nós já podemos entender uma grande diferença. E este povo, que são descendentes dos Adomitas e dos Malequitas, são os judeus que se refugiaram na União Soviética, na parte da Alemanha, aquela parte onde houve um grande massacre. E esses foram que retornaram para Israel. Porque, na realidade, os verdadeiros israelitas, os verdadeiros hebreus, eles foram taxados como escravos, foram deportados de seu país, como uma grande parte deles vieram para a América do Norte, uma grande parte ficaram na Espanha, ficaram em Portugal, e foram deportados para o Brasil e para outros lugares, foram vendidos como escravos e foram proibidos de dizer quem era. A sua língua foi mudada, a sua religião foi proibida de ser proclamada, porque eram homens de cor, eram homens negros. E aí houve essa grande diferença. Como nós podemos entender isso? Porque os descendentes de Israel são aqueles que vieram de Jacó, aquele que lutou com Deus. Mas os descendentes de Esaú, que são os amalequitas, os adonitas, que foram aquele povo que ficaram ali na Europa ali próximo ali à União Soviética, foram eles que retornaram. Então nós temos essa mistificação. Mas se você olhar para a Etiópia, vai perceber que muitos hebreus fugiram para a Etiópia, onde formaram a sua sede, onde também há uma grande descendência através de Salomão. É ali na Etiópia. Então, esses são os hebreus verdadeiros, os hebreus, aqueles que foram chamados pelo Eterno através de Abraão. Se você pegar o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, você vai encontrar duas seções. A primeira seção de bênção e a segunda de maldição. Aquele capítulo 28 foi dado para o povo de Deus, porque eles seriam abençoados, mas também seriam amaldiçoados, porque o Eterno sabia que eles em breve estariam rejeitando a paternidade do Eterno, do Deus de Israel, daqueles que a escolheram para ser o seu povo. Isso não somente são palavras minhas, porque você deva estar imaginando, não, ele é negro, está puxando para ele. Não, irmão. A história é quem diz isso. A história é que mostra. Busque, pesquise, estude. Tudo isso que eu estou passando para vocês, amados, estava em oculto, estava escondido. Perceba que os filmes que você vê, Faraó tem olho verde, tem olho azul, é loiro. Mas Faraó era negro. Todo aquele povo do Egito era negro. E o povo que veio de Israel, que veio da linhagem hebreia, como os semitas, que veio de Abraão, que foi tirado do meio de um povo pagão. O seu pai era pagão, o seu pai era idólatra. O dos caldeus, que venceu o reinado, que tomou Babilônia. Dali que veio Abraão, de uma terra negra. Você sabe qual o significado da palavra Adão? Aquele que vem da terra, e a terra é preta, a terra é vermelha. Sabe qual é o significado do nome Labão? Aquele que é embranquecido, aquele que nasce branco. E somente o negro, um casal negro, é que pode ter um filho de cor branquíssima, como diz o dicionário. Labão veio disso. Ele tinha seus cabelos brancos, a sua pele embranquecida. São esses brancos que nascem sem nenhuma melanina sobre a sua pele, que vem de um casal negro. Queridos, a palavra, ela mostra uma verdade que está oculta. Simplesmente mudar o teor, a essência da história, para que fosse mudada. Bom, o segundo ponto que eu quero falar para vocês se refere ao povo hebreu, como antes foi mencionado. Significa o povo que vem do outro lado do rio. O povo que é descendente de um semita, e esse semita era uma população nômade, que vivia em todos os lugares, mas tinha um comando, tinha alguém que reinava, tinha alguém que tinha toda a autoridade sobre aquele povo, que era um povo
que era movido por um clã, e esse clã é dirigido por um patriarca que era chamado Abraão. Abraão que veio de Ur dos Caldeus, filho de Arão. Então nós podemos entender que através do século XVIII a.C., ele teve os seus sucessores, que primeiro foi Isaac e segundo foi Jacó. Entretanto, nós podemos entender que foi Abraão que recebeu a promessa de uma grande nação e todas as famílias da terra. A segunda fase desse contexto são os israelitas. Por que os israelitas? Mudar dos hebreus para os israelitas. Porque através de Jacó, ou Jacob, foi um homem que as escrituras contam uma história de uma origem dos israelitas. Tem um episódio muito interessante, que é a luta de Jacó com Deus. E ali Deus o fere, e ali Deus muda o seu nome. Diz, a partir de hoje o teu nome será chamado Israel. A promessa do Eterno. Interessante que ele teve esses 12 filhos, e nenhum desses seus filhos foram chamados de judeus. Mas os seus filhos eram chamados não de judeus. Porque simplesmente o povo judeu não existia. O povo judeu foi uma criação através de uma circunstância que você vai entender quando chegarmos lá, mas chamados de Arrudim, os filhos de Deus, através de Israel e através da mudança do nome. Bom, a terceira fase são os judeus. Quem são os judeus? Nós sabemos que Israel passou pelo cativeiro babilônico. E nesse cativeiro teve um homem chamado Nero, que durante um período ele aboliu o cativeiro e permite que todos os israelitas voltassem para a sua terra. Em chegar em sua terra, se depara com a terra totalmente sitiada, destruída, o templo, as muralhas de Jerusalém destruído, tudo destruído, nada estava de pé. Mas existia uma terra que era chamada, que aquela terra, quando houve a divisão das tribos, fora dada para a tribo de Judá, que também não é Judá, que é a Judéia. Então esse povo que veio do cativeiro babilônio se instalaram na Judéia. E como eles ficaram na Judéia e era um território da tribo de Judá, que hoje é chamado de Judá, então predominando o nome e predominando a quantidade de pessoas que veio do cativeiro, era o povo da tribo de Judá, foi dado o nome de judeu. Então nós temos aí, queridos, 3 fases do povo de Deus. Temos os hebreus, que vêm da parte de Abraão, nós temos os israelitas, que vêm da parte de Jacó, e temos os judeus, que vêm da parte da tribo de Judá. Então você tem um entendimento amplo dessas 3 dimensões, dessas 3 alianças que o Eterno fez com o seu povo, e hoje o Eterno está mostrando para o mundo que o seu povo era um povo negro, um povo de pele escura. Olhe para a África e perceba. Perceba que os escravos que vieram para ser escravo foram vendidos, foram maltratados aqui no Brasil. Há uma coisa muito interessante que poucas pessoas têm esse entendimento. Você sabia que o povo Tupi-Guarani, esse nome Tupi-Guarani, foi dado pelos judeus? Você sabia que na construção do Templo de Salomão, eles vieram aqui no Brasil buscar o pau-brasil, essa madeira, para edificar o Templo de Salomão? Você sabia que o nome Brasil vem do hebraico, Brahá, bênção? Sabia que o nome Brasil, você, com as mesmas letras do nome Brasil, você escreve o nome Israel? Isso não é pura coincidência, queridos. Esta terra que vivemos é uma terra abençoada pelo Eterno. O Brasil foi um dos países que teve uma grande concentração de negros judeus. Foram perseguidos pela Inquisição, vieram da Espanha, vieram de Portugal, e aqui ficaram, aqui se instalaram. Eu tenho pelo meu próprio bisavô, que veio nesta leva no século XIX, e se instalou ali no estado de Pernambuco, a ilha de Fernando de Noronha, e depois foram para Paraíba, e depois foram expulsos de Pernambuco, foram para os Estados Unidos,
foram para o Brooklyn, onde foi fundada a maior sinagoga americana, foi através dos judeus que estiveram aqui no Brasil. Então a história que você aprendeu é uma história mentirosa. Mas essa história que você está ouvindo é a verdadeira história. Você que está me ouvindo agora, talvez você não saiba. Talvez você seja descendente do povo de Israel. Talvez o seu avô, seu bisavô, seu tataravô vieram nesta leva. Foram vendidos. Trocaram de religião. Trocaram de nome. E há um segredo que muitos de vocês não conhecem. O povo se baseia no sobrenome, que o seu sobrenome diz quem você é. Mas para o povo de Deus, o que diz quem você é o seu nome. O meu nome é Eliadab, quer dizer, escravo do Eterno. E eu glorifico a Deus por você ser escravo do Eterno. Queridos, que esta palavra ela vem de encontro às suas dúvidas. Que você tenha a consciência que nem todos os negros que vieram para este país, para ser escravo nesse país, eram negros qualquer, mas eram negros hebreus, negros que tinham sobre os seus ombros a promessa do Eterno. Este é o meu povo que chama pelo o meu nome. Há uma palavra que me chama muita atenção no livro do Êxodo, que tem queimado ao meu coração, e eu tenho pensado muito nesta palavra. Quando Moisés se depara com o faraó, ele diz, deixa o meu povo ir. E esta palavra eu transfiro para você, meu amado. Deixa Deus te levar para onde quer que você esteja. Para nós fecharmos essa discussão e essa provocação que eu estou fazendo com você, algo muito interessante que talvez você não pensou. Observe bem. Se todos os egípcios, o povo do Egito, era um povo negro, como Moisés foi criado por Faraó, e somente aos 40 anos ele foi descoberto que ele não era hebreu. Como você me explica isso? A única explicação é porque ele era negro. Porque se ele fosse branco, ele não seria aceito por Faraó, não seria criado, não seria filho de Faraó. Então a própria palavra, a própria história, nesta tarde lhe diz, se você é um hebreu, se você é um judeu, se você é um israelita, o que importa é que você é um remanescente de Israel. Que o Eterno te abençoe ricamente. Estude, querido, leia e busque conhecimento. E que a graça do Eterno seja sobre a tua vida, em nome de Yeshua, ungido de Israel, o filho de Elohim. Shalom.